Aleluia. Sabe, faz alguns meses que eu tenho me sentido impelido pelo Senhor a fluir mais a partir de um ensino profético do que de uma linguagem evangelística. E eu creio que isso tem a ver com uma estação de Deus no meu ministério, tem a ver com uma estação de Deus com a nossa igreja, tem a ver com a maturidade que Ele quer gerar em nós para um tempo. Por isso eu queria te convidar em nome de Jesus a se conectar, receber e participar daquilo que Deus está fazendo a partir da sua palavra. Porque você não vai ser um simples ouvinte, você não está sentado apenas para ouvir. Estamos congregando juntos, para juntos nos movermos a partir de uma palavra de Deus. Alguém comigo diga amém? Então você que está visitando, talvez não conheça como a gente se move, eu quero que você fique completamente à vontade, para dentro da liberdade que há em Deus, você fluir quando algo te tocar. Se você quiser se levantar, se você quiser declarar, prega pastor, assim seja, amém, glória a Deus, faça. Se você quiser correr pelo auditório, corra. Se você quiser pular no teu lugar, pule. Mas faça alguma coisa enquanto Deus está falando, amém? Alguém comigo diga amém? Então antes da gente começar, sacode 10 pessoas é perto de você, fala, hoje Deus vai falar com você. Hoje é noite de resposta. Vamos, segura a mão de alguém perto de você, aperta bem firme e fala, hoje é noite de resposta. Uma das chaves que a gente encontra em vários homens que foram até Jesus e receberam de Jesus virtude ou milagre é que eles foram com expectativa para esse encontro. A mulher do fluxo de sangue não foi para ver o que ia dar. Ela foi com uma firme convicção do que aconteceria. Ela poderia ser apedrejada, na época ela não poderia estar onde ela estava, fazer o que ela fez, mas ela entendeu que a possibilidade de morrer geraria sobre ela a mesma sentença que ela já estava como quem havia morrido. Anos sem convívio social, sem liberdade, anos sangrando. Imagina como estava todo o contexto emocional daquela mulher. Muitas vezes a gente, por medo de perder, acaba perdendo. Por medo de se expor, acaba se expondo. A gente não se move, a gente não busca, a gente não vai, a gente não... Mas quando a gente rompe esse lugar e vai a um encontro com alguma expectativa, algo vai acontecer. E é isso que te trouxe aqui nessa noite. Você não veio aqui para ouvir um pregador, você veio para ouvir uma pregação, você veio para ouvir a palavra de Deus. E a partir dessa palavra algo vai acontecer. Alguém comigo diga amém? Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa no lugar de cinzas e uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. E em sua justiça serão grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 6: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro na sua terra e alegria sem fim. Até aqui, alguém pode celebrar Jesus nessa noite? Aleluia. Aleluia. Vamos lá, vamos começar? O texto de Isaías 61 fala a respeito de uma unção derramada sobre cada um de nós. E essa unção tem um propósito. Não é só para você ser o mais ungido da turma. Não é para você ser alguém que se move com poder para gerar grandes feitos. A unção de Deus tem um propósito. E o propósito da unção derramada sobre nós, como reconciliadores, pacificadores e embaixadores,
é para que a gente anuncie uma boa nova. Há uma boa notícia. A boa notícia é que o que poderia ser feito já foi feito, está consumado, não só por parte do inferno como por parte do céu. Não tem nada pior que poderia acontecer do que aconteceu. Mataram o Filho de Deus, mas não tem nada melhor do que poderia acontecer do que aquilo que já aconteceu. O Filho de Deus ressuscitou. Ele voltou dos mortos, estabeleceu sobre nós a redenção. E a Bíblia diz que fomos reconciliados com o Pai a partir do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Então qual é o propósito da unção que Deus derramou sobre a igreja? O propósito da unção que Deus derramou sobre a igreja é para que a gente anuncie uma boa notícia. A boa notícia não é sobre uma conquista de bem material, embora isso vá acontecer. A boa notícia não é sobre algo passageiro ou momentâneo. A boa notícia é: o Filho de Deus morreu, ressuscitou, o sangue dele foi derramado sobre aqueles que creem, e agora fomos feitos inculpáveis e livres de qualquer acusação. E a partir dessa nova natureza e desse novo nascimento, anunciamos aos cativos que há liberdade, aos enfermos que há cura, aos perdidos que há um caminho, aos escravos que há adoção. Então tudo que a igreja foi comissionada a fazer é anunciar uma boa notícia. Irmão, os dias estão tão confusos que tem gente questionando os púlpitos que pregam esperança, evangelho adocicado, uma fé triunfalista, quando na verdade nos tornarmos profetas do caos, por mais que possa parecer talvez ter mais eloquência ou talvez mais profundidade, é estar fora de um lugar que Deus nos chamou para estar. A gente vai falar sobre juízo, mas precisamos falar sobre salvação. A gente vai falar sobre pecado, mas precisamos falar sobre graça. Vamos falar sobre o inferno, mas precisamos falar sobre o céu. Vamos falar sobre o caminho que leva à morte, mas precisamos apontar e anunciar o caminho, a verdade e a vida. Precisamos falar sobre batalhas espirituais, mas também sobre as armaduras do Espírito e sobre a autoridade do crente. Porque se eu apresento Jesus em parte, não é Jesus que eu apresento. Se eu apresento o Evangelho em parte, não é o Evangelho que eu apresento. Se eu falo sobre a cruz do Calvário, mas ainda há um Cristo crucificado, eu apresento uma parte da história, não toda ela. Ele não está mais no madeiro, ele não está mais onde estava, ele não está nem na sepultura onde foi sepultado, ele ressuscitou. E os anjos que estavam lá disseram às testemunhas que foram perfumar o corpo morto de Jesus. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Logo, o Evangelho completo precisa falar do Cristo completo, que morreu, mas que ressuscitou, que é homem, mas que também é Deus, que é juiz, mas que também é advogado, que é fogo consumidor, mas que para os justos o fogo de Deus purifica, não condena. Precisamos entender que a unção que Deus derramou sobre nós tem um propósito. E o propósito não é te tornar um profeta do caos, é se tornar um embaixador do reino de Deus. E onde o reino de Deus se estabelece, o que se manifesta? Paz, justiça e alegria. Onde o reino de Deus se estabelece, não se estabelece peso, caos e medo. Esse é o império das trevas. Onde o reino do nosso Pai se manifesta, existe paz que excede todo entendimento. Existe justiça de Deus e não as dos homens, que são considerados atrapos de imundície. Existe alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É a partir da alegria do Senhor que você conseguiu permanecer de pé no teu dia mau. É a partir da alegria do Senhor que você foi fortalecido mesmo se encontrando fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Tem de bom ânimo, no mundo terão aflições, mas eu venci o mundo, diz o Senhor. E é a partir desse entendimento que eu quero pregar a palavra de hoje. Alguém comigo aqui diga amém. O tema da mensagem de hoje é: como termina é que conta. Sacode pelo menos 10 pessoas aí perto de você e fala: como termina é que conta, irmão.
Vamos, me ajuda a pregar, profetiza isso sobre pelo menos 10 pessoas. Como termina é que conta. Ainda bem que eu vim, Jesus. Pastor, como começa é importante, é muito importante. Mas como termina é que conta. Porque há quem começou bem e terminou mal. Como Sansão, herói da fé, compõe a galeria de Hebreus 11. Foi separado desde o ventre, nazireu, ungido para um propósito específico, gerado para ser libertador de um povo. Como ele termina? Como um palhaço na mão dos seus inimigos. Termina como um animador de festa, não de qualquer povo, mas o povo que ele foi ungido e gerado para vencer. A gente vê a história de vários homens, como Saul. Quando Saul faz o que não deveria fazer, porque tenta se mover numa unção que não recebeu, a Bíblia diz que o profeta chega e fala: Saul, se você não tivesse feito, o seu reinado duraria para sempre. Mas porque você fez, Deus te rejeitou e já levantou um homem segundo o seu coração. Ou seja, a história de Sansão poderia ter sido diferente de como foi. Vocês estão comigo? A história de Saul poderia ter sido diferente de como foi. A história de Judas poderia ter terminado diferente de como foi. E de tantos outros homens. Mas quem Judas teve como mestre? O pastor dos pastores e o Senhor dos senhores. Ele teve o melhor discipulado, ele teve o melhor carisma, ele fazia parte do melhor GC. E ainda assim, por algumas moedas de prata, vendeu o seu lugar secreto. Quem foi Sansão? Um homem ungido para ser libertador de um povo, mas termina humilhado nas mãos dos seus inimigos. Quem foi Saul? Um rei, eleito pelo povo, mas ungido por Deus. Ele não era um rei ilegítimo, ele tinha legitimidade diante dos homens e diante de Deus. Deus o ungiu, ele foi consagrado para, mas termina mal. Então eu preciso entender que na jornada de fé, se alguém que teve um discipulador como Judas teve, terminou mal, não dá para eu colocar a culpa dos meus insucessos, da minha inconstância, da minha superficialidade, da minha omissão, naquele que me discipula, ou naquele que me lidera, ou na igreja que eu faço parte. A culpa não é do governo. Tem gente que ainda está dizendo que quebrou por conta do plano Collor. O plano Collor já passou faz tempo, já foi solto, já foi eleito, nem sei se está preso de novo. Tem gente que ainda está dizendo que quando mudou de cruzado para real, de cruzeiro, tem gente que ainda está dizendo que não se move porque a última igreja, há 20 anos atrás, feriu. Não é generoso porque um pastor há 10 anos atrás decepcionou. Não se dedica mais porque o líder não olhava para ele e não dava oportunidade. Irmão, entenda isso: a sua jornada de fé é única e exclusivamente da sua responsabilidade. Assim como a sua paternidade sobre os seus filhos, assim como o seu sacerdócio sobre a sua casa, assim como o seu conhecimento a partir da palavra de Deus. Então o que eu preciso fazer para terminar bem? Eu preciso assumir autorresponsabilidade. E eu preciso entender que melhor é o final das coisas do que o início delas. Eu posso ter começado animado, mas eu preciso terminar animado. Eu posso ter começado queimando, mas eu preciso terminar queimando. Eu posso ter começado apaixonado por Ele, mas eu preciso terminar apaixonado por Ele. Porque como você começa diz respeito ao teu ponto de partida, mas como Ele vai nos encontrar no final da nossa jornada, fala a respeito a uma linha de chegada. Paulo, se não fosse importante, não falaria a respeito do final de uma jornada como alguém que está feliz por ter combatido o bom combate, concluído a carreira e guardado a fé. E eu quero profetizar que assim vai ser você e serão os seus. Eu declaro em nome de Jesus: não tropeçarão, e se tropeçarem, o Senhor vai justificar, porque os passos de um homem bom, eles são justificados pelo Senhor. Ainda que caia, não permanecerá prostrado.
Eu declaro em nome de Jesus uma fé que vai aumentar, uma fé crescente. Você não vai se satisfazer com pouco, você não vai se satisfazer com uma parte, não, você vai querer completamente aquilo que Deus tem para você, a plenitude da vontade de Deus, a plenitude das promessas de Deus. Eu declaro em nome de Jesus os teus olhos queimando por Ele, os teus ossos queimando por Ele, tudo que você tem, tudo que você faz completamente inclinado à vontade de Deus. Eu declaro e te abençoo em nome de Jesus para que você corra e não se canse, como diz a palavra, porque você é alguém que confia no Senhor, você é aquele que espera no Senhor, você vai correr e não vai se cansar. Eu te abençoo em nome de Jesus, segundo o que diz a palavra de Deus, para que você dê o fruto certo no tempo certo, para que as suas raízes estejam aprofundadas no Senhor, para que você não coloque a tua expectativa em nada que é natural, para que você não se frustre com aquilo que é passageiro, volúvel, momentâneo, não, para que você firme a tua esperança no autor e consumador da tua fé, porque é dele que vem o nosso socorro. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, alguns confiam em coisas momentâneas, outras em coisas passageiras, mas nós, como igreja de Jesus, decidimos confiar no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode dar um brado de liberdade nessa noite? Aleluia, declara comigo, diga como termina que conta. Aleluia. Meu único propósito aqui nessa noite é te encorajar. Mas encorajar significa derramar sobre você coragem, tirar de você o teu melhor. Eu não vim aqui para te animar, eu não vim aqui para te entreter, eu vim aqui para te encorajar. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. A palavra de Deus diz: olha, vocês não receberam espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu não sei como você começou, eu não sei como o teu casamento tá, eu não sei como o saldo da sua conta bancária está, mas eu vim aqui declarar que melhor será o final das coisas do que o início delas. Receba bom ânimo, receba a alegria do Senhor, receba fortalecimento do Senhor, seja renovado em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como termina que conta. A gente vê em toda a história bíblica a dinâmica de Deus tratando homens a partir de processos. Foi assim no princípio, foi assim no jardim, foi assim com Jesus, é assim comigo, é assim com você. Deus, ele não rejeita processos. Deus não rejeita processos. E é por isso que tem coisas que não acontecem imediatamente, mas tudo que é gerado em Deus se estabelece definitivamente. Por isso, para o reino de Deus, o que de fato é poderoso não é aquilo que acontece rápido, mas é aquilo que permanece. Jesus fala sobre dois homens que edificam uma casa em ambientes diferentes. Um coloca as fundações sobre a rocha e outro não. Ambos concluíram a casa, ambos provavelmente habitaram nela. Mas o que essa parábola nos ensina aqui não é sobre quão rápido a gente consegue chegar a algum lugar, mas é se vai permanecer aquilo que a gente conseguiu conquistar ou construir. Aqueles que fundamentam a sua construção em Deus permanecem a despeito das circunstâncias. Mas aqueles que não têm fundamentos estão reféns do clima, da economia, do tempo, dos dias. Irmão, quando você escolheu entregar os seus caminhos ao Senhor e confiar nele, agora é Ele quem faz. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então como eu me movo, pastor, para terminar bem? Você precisa entregar o controle. E quando você entrega o controle, você precisa aceitar o processo. E a gente precisa, eu falo para você pregando para mim, a gente precisa entender que não em Deus também é resposta. Espera também é resposta. A gente precisa entender que tempo de preparo não é tempo perdido. E se preparo não fosse importante,
o próprio Verbo vivo não teria alguém para preparar o caminho para si? A gente é tão presunçoso a ponto de querer viver promessas sem enfrentar processos, mas nem o Verbo vivo, o próprio Deus, manifesta o seu ministério sem que antes alguém venha preparar o seu caminho. Quem é João Batista? Aquele que preparou o caminho. Então entenda, lutas, gigantes, desertos, faltas e até traições fazem parte de um processo didático de Deus. Deus permite que em alguns momentos a gente seja traído, porque quem sabe em algum momento a gente colocou alguém no lugar que deveria ser só dele. Deus permite que algumas coisas sejam perdidas, porque quem sabe em algum momento a gente colocou a expectativa da nossa alegria em tê-las, e quando não as tem mais, a gente precisa ressignificar o que de fato preenche o nosso vazio. É nesse lugar que Abraão foi testado. Abraão foi testado quando precisava crer que seria pai, mesmo sendo impossível ser. Mas Abraão foi realmente testado quando Deus testa o coração de Abraão para saber se ele amava a Deus mais do que amava o filho que Deus havia o dado. Irmão, deixa eu te falar, 90% de nós em algum momento ou em toda a nossa jornada teríamos sido reprovados se Deus nos pedisse algo que o próprio Deus nos deu. A coisa mais difícil para um pai é falar: filho, papai te ama, mas eu amo mais a Deus do que você. Os nossos filhos, enquanto pequenos, não entendem, isso gera confusão. Eu fiz isso esses dias, eu te garanto, que a medida de amor deles ainda é muito visceral. É a mãe que amamentou, é o pai que está do lado, dorme junto, está o tempo inteiro junto. Quando o seu pai, a sua mãe fala: olha, eu te amo, mas eu amo alguém mais do que você, mesmo que seja o próprio Deus, o entendimento de uma criança é difícil de acessar esse lugar, porque é criança. Esses dias o Benício falou: eu te amo mais do que tudo. Eu falei: mais do que tudo? Só não mais do que Deus. Ele: eu te amo mais do que Deus. E eu entendi que era um menino querendo dizer para o seu pai: eu amo você, pai. E eu ficava tentando corrigir, aí eu falei: é menino. O problema é quando homens ainda caminham como meninos. Se Deus te pedisse o que te deu, Ele ainda te teria? Ou você iria embora com aquilo que Ele tomou? Porque a gente nem sempre é testado quando recebe o que espera. Muitas vezes a gente é testado quando retiram de nós o que a gente esperava um dia receber. Eu conheço muitos amigos de ministério que se deslumbraram com tão pouco. Deus começou a soprá-los, se deslumbraram. Deus começou a usá-los, se deslumbraram. E se Deus tirar de nós aquilo que Ele deu? Quão apaixonado a gente continua sendo. A gente vê isso no coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O filho dele, ele está prestes a morrer. Davi clama, jejua, ora, se humilha. Aí chega a notícia: seu filho morreu. Davi troca as vestes, lava o rosto, se alimenta e segue. Porque Davi não contestou o Senhor no dia em que ele, sendo improvável, foi chamado no meio dos irmãos e ungido. Ele não tem o direito de contestar quando o Senhor permite que algo que não o agrade aconteça. Você já percebeu como a gente acredita que tem o direito de contestar a vontade de Deus quando algo foge do nosso controle, mas dificilmente a gente contesta quando algo que a gente não esperava, extraordinário, acontece? Eu não lembro de ter recebido mensagem de alguém da igreja reclamando porque Deus gerou um favor financeiro extraordinário. Mas eu já vi gente saindo dessa igreja porque tem 3 meses que não prospera e acha que alguma coisa deve estar de errado com a cobertura ou com o lugar que ele está plantado. A gente, irmão, precisa entender que uma jornada de fé constante, para que a gente termine bem, está ligado diretamente a em quem esperamos, de onde vem o nosso socorro, em quem firmamos a nossa expectativa, onde está a nossa esperança. E se você chegar em um lugar de entendimento pleno e maturidade a respeito dessas coisas, não se engane, na próxima estação você vai ser tentado a se distrair de novo, porque ninguém consegue o tempo inteiro estar vigilante em tudo. E é por isso que Deus permite algumas lutas e tribulações. Elas nos mantêm atentos, elas nos mantêm com a guarda alta, elas nos mantêm centrados. Então manter uma jornada de fé constante é entender que os processos fazem parte da jornada. Eu estava com um amigo essa semana, e eu estava andando com ele no rancho. Eu e a Kezinha, a gente comprou um rancho perto daqui, e daqui a poucos meses está acabando, graças a Deus, em nome de Jesus, assim seja.
E é uma terra que eu levo algumas pessoas lá e eles falam: cara, o que você viu nesse lugar? Tem lugares que são só pirambeira, não tem nada, não tinha cultura de nada, não tem árvore frutífera quase. Mas eu olho aquele lugar e eu falo: uau, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. E aí eu passei com os amigos lá, como eu faço aqui no campus, por muitas vezes já fiz. E hoje você está em um desses lugares que por vezes era só um depósito, em outros momentos virou um canteiro de obra. Mas eu falava: aqui é o púlpito, aqui é onde as pessoas vão sentar, aqui é a consolidação, aqui é onde os voluntários vão servir. Então a gente precisa passear para esses lugares. E eu imagino que, pelo olhar de alguns, eles devem pensar: qual é a beleza que André vê nesse lugar? Mas eu vejo não só a beleza de quando um dia estiver pronto, eu vejo a beleza do processo. Eu acho maravilhoso ver as coisas acontecendo. Eu acho maravilhoso poder comprar um pouco de grama e ir plantando as placas, ou comprar um pouco de pedrisco e ir botando em um lugar, ou comprar um pedaço de fio e ir botando lâmpadas. Ver o processo de algo tomando forma significa que a promessa já está acontecendo. E esse amigo falou: cara, como é que você consegue descansar no meio desse canteiro de obra? Eu falei: porque eu aprendi um princípio: o processo já faz parte da promessa. Irmão, guarda esse nome de Jesus. O povo está no deserto. Alguém vai dizer: só quando acessarmos a terra prometida estaremos vivendo a promessa. Não. O deserto já é promessa. O mar aberto já é promessa. As pragas sobre Faraó já é promessa. A promessa já está se cumprindo. Deus já começou a fazer. Ele já começou a agir. A palavra de Deus diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Aleluia, bendito seja Jesus. E a perseguição, pastor, já é promessa. A tribulação já é promessa. O beijo de Judas já é promessa. O cativeiro já é promessa. O madeiro já é promessa. Quando lançam sorte das vestes de Jesus, a promessa está acontecendo diante dos nossos olhos. Você vai para Salmos, a palavra já predizia isso. Tiraram sorte das minhas vestes. Aí tempos depois, alguém que vem da linhagem de Davi, da casa de Davi, vive o cumprimento de algo falado por Davi, estão tirando sorte das vestes de Jesus. É ruim, mas faz parte da promessa. Maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Colocam o Filho de Deus no madeiro. Foi feito maldito. Está se cumprindo. A redenção está acontecendo. Domingo está a caminho. Sexta da paixão, da morte, da crucificação. Sábado do silêncio, do hiato, da dor, para alguns da dúvida. E domingo, ressurreição. Onde está a morte, a sua vitória? A morte foi tragada pela vida. O nosso Rei ressuscitou e está vivo e intercede por nós. Mas quando eu não entendo o processo, o beijo de Judas pode me fazer perder a alegria da promessa. E eu prego para você, pregando para mim nessa noite, amém? Pai, por que você permitiu que eu fosse traído? Filho, a traição faz parte da promessa. Pai, eu estou no deserto, por que você permitiu o deserto? Filho, o deserto faz parte da promessa. Eu não vou transportá-los do cativeiro de Faraó para a terra prometida. Porque se eu fizer assim, talvez vocês vão esquecer do preço que foi pago para vocês estarem onde estão. Vocês precisam ter marcas para contar para os seus filhos. Houve um tempo em que o pão descia do céu. Sabe, filho, houve um tempo em que os nossos avós caminhavam no deserto, em meio a um frio congelante, e a glória de Deus se revelava como coluna de fogo. Sabe, filho, houve um tempo em que os nossos antepassados comiam tanto maná e pão que eles enjoaram. Sabe o que Deus fez? Ele ordenou para que as aves voassem embaixo, para que eles se alimentassem de proteína. Irmão, a gente precisa entender que o processo faz parte da promessa. Tem uma frase da Kezinha que eu amo: Japão, Holanda, Uruguai e Paraguai conectados. Você pode celebrar Jesus. Somos quase 12 mil famílias online. Você tem noção que se tiver 3 pessoas por família, somos quase 40 mil online agora. O processo faz parte da promessa.
Kezinha diz que maior é o tempo que dura a promessa do que o tempo que dura o processo. E eu amo essa frase dela. Porque a gente olha para a história de Davi, o tempo de perseguição é inferior ao tempo de reinado. A gente olha para a história de José, o tempo de cativeiro é menor do que o tempo de governo. Aí alguns vão dizer, pastor, mas na história de Jesus a conta não fecha, 30 anos de preparo, 3 de ministério. Pois é, mas o reinado dele dura para sempre. A Bíblia diz que quando ele ascende aos céus, é recebido pelo Pai, e é assentado à direita dele, e à destra dele intercede por nós. Se a gente tiver um entendimento terreno, a gente vai se frustrar, porque a conta em alguns momentos não vai se fechar. Mas quando a gente tem um entendimento pleno, a gente entende que isso aqui é passageiro, mas existe um lugar na eternidade, e é para esse lugar que a gente está caminhando. A palavra de Deus diz que se a nossa expectativa é só para esses dias, de todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então entenda, irmão, ser cristão, crente, evangélico, filho de Deus, não é um convite para você pensar só no que a fé pode gerar para esses dias, porque você tem uma grande chance de fracassar e desanimar na jornada da fé, se esse for o seu entendimento do evangelho. Quando a porta não se abrir, você vai desanimar. Quando a resposta não for sim, você vai desanimar. Quando o diagnóstico médico chegar, você vai desanimar. A jornada de fé está pautada em ver a calmaria que vem depois da tempestade. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, ou seja, semeiam enquanto choram, com cantos de alegria trarão seus feixes. O problema é que o convite natural que a gente enfrenta quando a gente está mal é parar de semear porque prefere chorar. É parar de se mover porque prefere lamentar. É parar de fazer ou servir porque prefere reclamar. Não. Você está triste, vai triste mesmo. Você está cansado, vai cansado mesmo. Você está com medo, vai com medo mesmo. Você tem noção da quantidade de vezes que eu subi no púlpito para pregar, não só nessa igreja, mas ao longo desses anos de ministério, que eu estava devastado, seja emocionalmente ou talvez até fisicamente. Eu lembro de domingos que eu tive que liderar 5 cultos, fazendo oração, oferta, anúncio, pregação e apelo, como fiz no culto de hoje. E eu estava à base de antibiótico com Red Bull. Eu lembro que Kezinha ficava para morrer. Ela falava, amor, você tomou antibiótico, você vai tomar Red Bull. Já foi um merchandising aí, Red Bull, hein? Fica atento, hein? Patrocina nós, senão Monster tá aí, tem o energético do Minotauro, tem uma galera aí na fila. Fecha parênteses, vou aproveitar o spoiler aqui. Aí ela falava, amor, você tomou antibiótico, você vai tomar Red Bull. Eu falava, amor, tudo na vida é equilíbrio. Amém? O antibiótico me abate, o Red Bull me dá asas, e aí eu consigo pregar 5 cultos. E aí eu consigo pregar 5 cultos. Agora entende isso. Quem recebe da unção, quem naquele dia talvez me viu pregar sobre coragem, ousadia, fé, talvez não tenha ideia que alguns desses momentos eu estava devastado, abatido, entristecido. Mas eu não posso deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer, ou de estar onde Deus me chamou para estar, por um sentimento, porque sentimentos passam. Guarda isso aqui, irmão. É por isso que você fala, eu sinto medo. O medo se sente, é sentimento. Sentimento é enganoso, ele passa. Mas o que você é não é passageiro. O que você é aquilo que Deus te fez. Isso não é volúvel. A Bíblia diz, eu amo esse texto, que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Você não se sente ousado, você é ousado. Você não se sente filho, você é filho. Você não se sente herdeiro, você é herdeiro. Porque fé não é aquilo que se sente, fé é aquilo que se sabe. Você consegue imaginar alguém chegando no banco amanhã e falando, olha, eu me sinto filho do Roberto Justus, eu queria sacar uma parte do dinheiro do meu pai. Olha, eu me sinto sócio do Elon Musk, eu queria pegar uns 5 Teslas aqui e depois eu acerto. Ou você é, ou você não é. Tudo que é sentimento é volúvel, é passageiro, é frágil. Mas tudo que foi estabelecido e ponto final. A Bíblia diz que em Cristo fomos feitos nova criatura, fomos feitos
justiça de Deus, recebemos uma nova natureza, e é a partir dela que você vai se mover e não vai desanimar. Eu estou profetizando, alguém pega isso em nome de Jesus. Eu declaro um entendimento sobre cada um de nós, uma sabedoria de Deus para discernir tempos e estações, a ponto da gente não se tornar inconstante em meio a uma jornada inconstante. Quando você entende e discerne estações, você evita frustrações, você entende o que está por vir, porque você se antecipa, e porque você se antecipa, você governa. José governou não porque tinha habilidades naturais extraordinárias, mas porque dos céus veio uma interpretação. Ele interpreta algo que está por vir, e a partir daquilo que ele antecipou, ele governou, ele recebeu o governo. Entenda isso, irmão, estamos em meio a tempos difíceis. Você pode ouvir só o que os noticiários dizem a respeito do Brasil, da economia, da política, do cenário macroeconômico, da economia real, de como estão as nações em nosso favor ou contra nós, e tudo isso dá para você ter uma ideia do que está por vir, mas no final do dia, a última palavra sobre você vem do Senhor. Enquanto eu não tiver esse entendimento, a minha esperança é coletiva. O Brasil vai ficar bem, eu vou ficar bem. O Brasil está mal, eu estou mal. São Paulo está indo bem, eu estou bem. São Paulo está indo mal, eu estou mal. Não, a tua confiança não está numa geografia, a sua confiança está numa promessa individual. Deus estabeleceu sobre você algo que só cabe em você. A Bíblia diz que o Senhor escreveu no seu livro cada um dos meus dias antes de qualquer um deles existir. Ou seja, há sobre você um capítulo inteiro dentro da história de Deus, a partir da criação. E nesse capítulo, você é o protagonista dessa história, e existe um autor dela que já escreveu cada uma das cenas. Então entenda, precisamos provocar e nos preocupar com o que acontece com o nosso entorno, mas precisamos ancorar a nossa expectativa nas promessas que Deus fez sobre nós. Deus falou algo a teu respeito. Deus estabeleceu algo sobre você. Deus derramou uma unção específica sobre você. Deus implantou em você dons e talentos. Você é um vaso de barro, mas carrega um bom tesouro. Essas duas realidades coexistem. Ao mesmo tempo que somos feitos talvez do material mais banal e frágil que há, mais abundante que há, carregamos um tesouro muito precioso e caro. Por que terra, areia é tão barato e ouro é tão mais caro? Tem a ver com duas coisas: a quantidade que está disponível e a dificuldade para se extrair. Se tivesse tanto ouro quanto tem areia, e se tivesse tanta areia quanto tem ouro, ao invés de você comprar uma aliança de ouro para presentear a tua esposa, você daria um potinho de areia lavada para ela. Você já imaginou? Como eu te amo tanto, eu fui lá na Swarovski, eu trouxe um potinho de areia lavada para você. Uau! Mas por que uma coisa vale tanto e outra vale tão pouco? Porque é algo que está disponível em abundância e a outra não, ela é muito limitada. Entenda isso, irmão. Deus te fez de forma específica e Ele depositou no teu interior coisas específicas e valiosas. Mas ainda assim somos falhos, somos frágeis. A Bíblia não diz que somos um vaso de ouro que carrega um... Não, somos um vaso de barro. Quebra quando cai. É feito de um material barato. É frágil, é simples, é rústico, é arcaico. Mas carrega um tesouro precioso. Como diz Isaías, carrega uma boa notícia. E foi ungido para um propósito específico. Carregamos a própria vida de Deus, que foi soprada nas nossas narinas no Éden e foi restabelecida a partir da redenção em Jesus. Recebemos novamente o fôlego de vida, o zoe de Deus. Fomos reconciliados, fomos encontrados, fomos restabelecidos, fomos adotados. Você é quem Deus diz que é, você tem o que Deus diz que tem, você pode o que Deus diz que pode. Alguém comigo diga amém. Então entenda, irmão, para eu terminar bem, o que eu preciso, pastor? Você precisa ouvir o que Deus fala a teu respeito, porque o nosso olhar nos leva a focar no problema na maior parte das vezes,
E olha que interessante, os meus passos normalmente vão na direção dos meus olhos. É difícil você olhar alguém que olha para trás e caminha para frente. Você já viu alguém assim? Se você vê, corre, irmão, essa pessoa não está bem. Alguns anos atrás, eu e Kezinha, a gente teve uma loja num shopping. E eu lembro que a gente queria entender por que os banheiros ficavam tão distantes. Era uma reclamação dos clientes. E aí o gerente veio explicar para a gente que toda a construção de um shopping, ele é feito para gerar uma jornada, é feito para gerar um fluxo intencional. Se tivessem banheiros logo na entrada do shopping, as pessoas entrariam, usariam o banheiro e iriam embora, mas elas têm que entrar e caminhar até a metade de um corredor. Enquanto elas caminham, elas olham para vitrines, e quando ela vê algo na vitrine, ela entra na loja. Às vezes nem foi para consumir algo, mas acabou comprando. Entenda isso, irmão. Aquilo foi uma chave para mim. Você caminha na direção do seu olhar, e eu preciso entender que essa mesma dinâmica a gente aprende, por exemplo, quando Pedro caminha sobre as águas e também quando ele afunda sobre elas. A Bíblia diz que Pedro, então, olhando para Jesus, com os olhos fitos nele, pergunta: Senhor, és tu? Então Jesus responde: sim, Pedro, sou eu, vem. E Pedro está olhando para Jesus, aquele que fez o convite, aquele que chamou ele para andar sobre a naturalidade, aquele que chamou ele para se mover sobre a sobrenaturalidade. Aí Pedro então para, olha para o mar e para as ondas, e ele afunda. Então entenda isso, a direção que está ao teu olhar define para onde vão os seus passos. Se eu olho para a cruz, eu me lembro que há esperança. Se eu olho para Cristo, eu lembro que há salvação. Se eu olho para a promessa, eu lembro que há um futuro. Mas se eu olho para os gigantes, eu tenho medo. Se eu olho para o diagnóstico o tempo inteiro e medito nele, eu tenho medo. Tem uma frase que eu amo do Max Lucado, ele diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Caminhada de fé é uma caminhada que precisa ser feita a olhos fechados. Porque assim como o nosso coração é enganoso, o nosso olhar nos sabota muitas vezes, de várias formas. O povo olhava para Saul e via um homem formoso que tinha tudo para reinar. O pai olhava para Davi e via um menino franzino, improvável, e nem o convidou para estar no dia da unção. Mas Deus não vê como o homem vê. Os homens olhavam para o trono e viam o rei assentado nele. Os céus olhavam para aquele trono e viam um trono vazio. Então você tem um rei que pastoreia, e você tem um rei destronado, que não é mais coisa alguma. Você pode estar olhando para uma fase e você fala: é a pior fase da minha vida. Mas os céus podem estar olhando e falando: esse processo vai gerar o maior romper da sua história. Não desista, não desanime, não retroceda, porque aquilo que Deus disse que vai acontecer no céu, já aconteceu. Há alguém comigo aqui nessa noite? Vamos, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos lá, Goiânia Alphaville, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Noruega conectado, somos 12 mil famílias, 13 nações, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Preciso pregar mais 10 minutos, alguém consegue ouvir mais 10 minutos dessa mensagem? De verdade, alguém recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Alguém pronto para romper em fé e permanecer a despeito dos dias maus? Alguém pronto para permanecer e avançar, crendo que toda promessa em Cristo já é uma realidade? Alguém comigo aqui, diga amém. Tem um conselho prático para você no meio de um mundo conturbado. Você precisa limpar seus ouvidos. Fala para quem está do seu lado, sacode ele e fala: você precisa limpar seus ouvidos. Você precisa limpar seus ouvidos, irmão. Porque dependendo daquilo que você ouve, você vai sucumbir ou prosperar. As más conversações corrompem os bons costumes. Conheci muita gente incrível que por conta de conversa de bastidor da igreja se perdeu. Conheço muita gente apaixonada que por conta de alianças e amizades desanimou. Eu conheço muita gente nova na fé que por conta de pessoas frustradas na fé se frustrou.
Mas eu também conheço muitas pessoas que eram mornas e porque começaram a caminhar com quem era quente, começou a queimar também. Eram frias, mas começaram a caminhar com quem está vivendo milagre, começou a crer e desejar milagres também. Você precisa definir bem quem você ouve e o que você ouve, porque isso gera vida ou morte no corpo. A Bíblia diz que a língua carrega poder de vida ou de morte, que aqueles que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Então, assim como eu preciso vigiar sobre aquilo que eu falo, eu preciso vigiar sobre aquilo que eu ouço, porque isso pode me desanimar ou me encorajar, isso pode me abater ou me elevar. Toda palavra do inferno sobre a criação gera condenação. Toda palavra de Deus sobre a criação gera salvação. O inferno é aquele que condena, Deus é aquele que salva. Mas quando essas coisas não estão bem definidas, eu começo a olhar para Deus como um inquisitor. Entenda, Ele é juiz, Ele é fogo consumidor, sim, mas Ele também Ele é graça, Ele é advogado fiel, Ele também é aquele que se entregou por mim. Então eu preciso encontrar o Jesus advogado antes que venha o tempo de encontrar com aquele que é Deus e juiz, aquele que é fogo consumidor. Então eu preciso ouvir mais a respeito de fé, de vida, de esperança, de pureza, de alegria, de justiça. Porque se eu ficar me alimentando só sobre caos, sequidão, dias maus, homens maus, em algum momento eu posso acabar desanimando. Você precisa ouvir o que Deus fala, você precisa ouvir as promessas, trazer à memória o que te dá esperança, você precisa se alimentar de uma palavra viva, você precisa se alimentar dos rios que fluem dessa cidade em Deus. Alguém comigo diga amém? 2 Coríntios 10:4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A metanoia fala a respeito de uma mudança de mente, e a plenitude da vontade de Deus se manifesta sobre uma mentalidade redimida. A Bíblia diz que a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para aí então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes o que te abate não é a porção de fé que você carrega, mas é o tipo de coisa que você ouve. Você tem fé em Deus, mas você ouve quem não tem. Você tem fé em milagres, mas você ouve quem não tem. Você tem fé em promessas, mas você ouve quem não tem. Você tem expectativa na igreja, mas você ouve quem não tem. Você tem fé e crê na salvação, mas você ouve quem não tem, irmão. É difícil vencer o ambiente. Se o ambiente não fosse importante, não veríamos uma dinâmica bíblica de Deus estabelecendo o ambiente antes de estabelecer qualquer coisa na criação. Prepara o jardim antes de preparar o homem. Ele manda a viúva reunir as vasilhas antes de derramar o óleo. Ele manda o povo se assentar antes de partir e multiplicar o pão. Vemos Deus em todo o tempo preparando ambientes antes de manifestar algo. O ambiente é poderoso para o bem e para o mal. Eu preguei sobre isso na série sobre o poder do ambiente. Eu preciso estar imerso em um ambiente de fé. Eu preciso estar imerso em um ambiente de milagres. Eu preciso estar imerso em um ambiente de promessas. Eu preciso estar imerso em um ambiente da manifestação do poder de Deus, uma manifestação da glória de Deus, porque isso começa a afetar o que eu creio, como eu me movo. Alguém comigo aqui, diga amém. A fé significa ouvir o que Deus fala e falar o que Deus fala. Eu preciso começar a falar o que Deus fala. Eu preciso começar a declarar o que Deus declara. Eu preciso começar a profetizar o que Deus profetiza. Eu já preguei sobre isso. O profeta chega diante de um vale de ossos secos, é levado por Deus àquele lugar, e a pergunta de Deus para ele é: esse vale de ossos secos pode voltar a viver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes.
Deus então responde para ele: então profetiza. O profeta então se inclina de direção aos vales de ossos secos, e ele não diz o que ele quer, ele não diz o que ele acha, ele não diz o que ele sente, ele não diz o que ele pensa, ele diz o que ele ouviu Deus dizer. Ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Aquele vale de ossos secos voltou a viver, não porque havia um profeta lá, mas porque havia uma palavra profética sobre um profeta. Não tem nada mais vazio do que um profeta que não carrega uma palavra profética, do que um pregador que não carrega uma pregação. Não tem nada mais vazio do que alguém que fala sem ter autoridade sobre o que se fala. E é por isso que Deus permite as marcas, para que a sua fala não seja uma fala, mas para que a sua fala seja um testemunho. Eu não falo a partir daquilo que eu penso, eu falo a partir daquilo que eu sei. Deus me tirou do leito e eu vim aqui para te dizer, Ele pode tirar você também. Você vai dizer: Deus mudou meu casamento, e eu vim aqui para te dizer: Deus vai mudar o teu casamento também. Deus me tirou do meio das malhadas, me tirou como improvável, e eu vim aqui para te dizer, como improvável que ainda é, Deus pode te exaltar também. É por isso que Ele permite marcas, para que a nossa fala não seja a partir daquilo que a gente sente ou pensa, mas a partir daquilo que a gente sabe. Assim diz o Senhor. Alguém comigo diga amém. Levante sua mão direita e fala comigo: fé significa falar o que Deus fala. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Como as coisas se manifestam a partir de Deus? A partir da palavra que sai da sua boca. Como elas se sustentam? A partir da sua palavra poderosa. Logo, tudo que eu preciso para permanecer e não desistir é carregar uma palavra. Se você não carrega uma palavra, você vai sucumbir, porque a palavra é o alimento que sustenta a gente no dia mau. A promessa é o que te faz manter os teus olhos firmados na esperança de que algo está a caminho. Irmão, você está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que o próprio Jesus se moveu a partir desse entendimento. Olha o que a Bíblia diz. Para que vocês não desanimem, olhem para Ele e vejam como Ele se moveu. Estou parafraseando. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor, e a cruz, e a humilhação, e a traição, e o abandono, e o martírio, e o juízo. Por que ele suportou isso? Porque havia uma alegria proposta. Irmão, olha para mim, não se engana. Se não tiver uma visão clara de calmaria depois da tempestade, a tempestade parece que é o final da linha. Se não tiver uma expectativa de colheita, semear com lágrimas é loucura. Se não tiver uma expectativa na eternidade, não negar Jesus e se tornar Marte é insensatez. Mas quando eu creio que há uma eternidade a despeito dos dias de hoje, quando eu creio que há uma colheita a despeito das lágrimas que são regadas juntamente com as sementes, quando eu creio que há uma calmaria a despeito da tempestade que hoje me cerca, quando eu creio que há uma dupla honra a despeito da humilhação, quando eu creio que há a glória sobre uma segunda casa que é maior do que a primeira, eu consigo manter o meu coração firmado na esperança de que tempos gloriosos estão a caminho. Se perdemos a esperança, sucumbiremos. Não tem como alguém se manter de pé e confiante se não há uma esperança. E aonde está a nossa esperança? O salmista diz: eu elevo os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Igreja de Jesus, o que te mantém de pé no dia mau é falar o que Deus fala e declarar aquilo que Deus já disse a teu respeito, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguém comigo aqui, diga amém. A fé firmada em Deus cria o que não existe. Irmão, olha para mim. A fé não pode ser usada só para livramento. A fé também é criacional.
O povo caminha no deserto, conhece o Deus do livramento. O povo vê pragas sobre Faraó, mas o sangue do cordeiro nos umbrais das portas dá a eles livramento. O povo tem fome, o pão do céu é livramento. O povo tem sede, a água que brota da rocha é livramento. O povo tem frio, a coluna de fogo é livramento. O povo tem calor, a nuvem de glória é livramento. O povo enfrenta gigantes, acessa a terra prometida, toma posse por herança e tem livramento. Agora, guarda isso, a maior parte do povo não entrou na terra prometida. Conheceram o Deus do livramento que enviava o pão do céu, conheceram o Deus do livramento que fazia com que as roupas não se puíssem, conheceram o Deus do livramento que fez com que o coração de Faraó se fechasse, mas ainda assim deu liberdade. Conheceram o livramento quando viram o mar se abrir, e depois que eles passaram, viram o mar se fechar, para que soldados fossem mortos, afogados. Conheceram o Deus do livramento o dia inteiro, o tempo todo, por 40 anos. Alguém comigo aqui, diga amém. Aí chegam diante da terra prometida, enviam espias, os espias voltam. E aí, qual é o relatório? Cara, não dá para entrar. Não, pera aí. Imagina a gente hoje, sabendo do final da história, podendo opinar no meio dela. Universitários. Imagina os espias. Eu quero o universitário. Aí Deus transporta eles para milhares de anos depois, está aqui, Lago em Alphaville. E aí, gente, a gente vai ou não vai? Todo mundo aqui, vai. Vai dar bom? Vai. Porque a gente conhece o final da história. Mas eles estão no meio dela. Eles sabem que tem uma promessa. Eles conheceram o Deus que livra, mas eles não tinham acessado um tipo de fé. A fé que cria, a fé que gera, a fé ousada. Irmão, se a única fé que você tem é a fé do livramento, você vai viver a tua jornada de fé inteira falando sobre batalha espiritual. Elas existem? Existem, mas são parte de algo que está acontecendo. Você vai ficar o tempo inteiro falando sobre levante. Você vai ficar o tempo inteiro falando sobre gigante. Eles existem, são muitos, mas por 7 caminhos fugirão. Você vai ficar o tempo inteiro falando de tempestades. Elas começam, mas há alguém que o vento e o mar obedecem. Aleluia. Então entenda isso. A fé, além de ser aquilo que me dá acesso ao livramento, além de ser a dinâmica que me dá acesso à salvação, somos salvos pela graça mediante a fé. Ela também cria. A fé é criativa, é criacional. A Bíblia fala a respeito de heróis da fé, Hebreus 11, e fala a respeito de um povo que pela fé subjugaram reinos, conquistaram terras. Pela fé enfrentaram o poder do fogo e da espada. Pela fé eles enfrentaram gigantes, e da fraqueza tiraram forças, e se tornaram poderosos nas batalhas. Como eu consigo terminar bem? Quando eu me movo pela fé que cria e não só pela fé que livra. Deus vai te livrar dos gigantes, mas você precisa também avançar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Quando a Bíblia diz que as portas, elas não prevalecerão, não fala que o inferno, revestido de portas, virão ao nosso ataque. Não fala que as armas do inferno são portas ou portais. Não, a Bíblia está dizendo, as armas do inferno, elas não são superiores às armas da igreja. Então vocês avançarão, e as portas do inferno não resistirão ao avanço de vocês. Alguém comigo aqui, diga amém. A fé que cria lança o pão sobre as águas. A fé que cria lança o anzol para pegar da boca de um peixe a moeda de ouro. A fé que cria reparte os poucos pães e peixes que tem. A fé que cria dá uma ordem para que um servo seja curado, mesmo que você não vá até onde ele está. A fé que cria cessa tempestades, liberta cativos. E é por meio dessa fé que você vai terminar bem. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por isso está escrito: o justo viverá pela fé. Alguém pode levantar a mão direita e declarar isso comigo nessa noite? Diga: eu vou viver pela fé.
Não, declara com autoridade, ministra isso sobre a tua própria alma. Fala, eu vou viver pela fé. Diga, alma, aquieta-te, porque é a fé que vai me manter seguro. Diga, alma, aquieta-te, porque é pela fé que eu vou romper e viver promessas. Diga, alma, aquieta-te, porque eu não sou o que sinto, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu posso, e eu vou viver o que Deus já disse a meu respeito. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Eu não sei você, mas se fosse eu já estava celebrando algo que está a caminho. Vamos, Deus está fortalecendo a tua fé. Vamos, alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. O justo viverá pela fé. Já preguei sobre isso no poder da fé. No original, viver pela fé não significa só estar clamando por livramento. Tem muita gente que no dia mal. Como é que você está, Soraya? Eu estou pela fé. Como é que você está, Brunito? Ah, irmão, eu estou só pela fé. Como é que você está, Ivan? Eu estou pela fé. A gente criou uma expressão que às vezes a gente fala sem nem entender o poder que tem. Viver pela fé não é só dizer, tá tudo mal, mas eu estou me arrastando. Não. Viver pela fé significa se posicionar e declarar o que quer viver. O homem natural fala o que está vivendo, o homem espiritual declara o que vai viver, porque recebemos a chave do reino de Deus, e a partir dela ligamos e desligamos, estabelecemos e cancelamos. Essa é a natureza da voz profética da igreja. Igreja, olha para mim. Eu lembro quando parecia loucura o Vira Brasil. Eu falei que seria um estádio quando ainda não era um ginásio. Eu lembro que estava com Kezinha no meio de uma virada lá em Orlando. O motorista que levou a gente falou que estava há meia hora lutando com o pensamento na mente dele que falava para me matar. Eu compartilhei sobre isso em algum momento, esse testemunho. A gente passou por um período difícil. Aquela virada foi pra gente como família péssima. Uma série de levantes, desafios, um monte de coisa aconteceu. Eu abraço Kezinha, era 11h58 da noite. Eu falo, essa semente de humilhação vai liberar sobre nós o estádio. Ela falou, o que você está falando, amor? Eu disse, virada do ano que vem da nossa igreja será no estádio. E veio o estádio e aconteceu. Mas isso foi uma palavra liberada um dia. E quando veio um, declaramos, virão dois. Em algum momento a nação será tomada por igrejas alugando estádios. Nesse ano a igreja matriz da nossa igreja agora usa o mesmo nome que usamos, agora está dentro de um mesmo movimento que começou aqui com uma comunidade pequena, emergente, declarando pela fé que um dia os estádios da nação seriam assumidos pela igreja de Jesus. Esse ano a Arena MRV, e virão outros. Eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro tem uma igreja alocando ou tentando locar o Maracanã. Fiquei sabendo que no Mato Grosso tem uma igreja tentando locar outro estádio. Irmão, eu creio que toda realidade palpável hoje já foi uma palavra profética liberada um dia. Alguém comigo aqui? Então eu preciso declarar o futuro, profetizar o que creio, não o que vejo. O que eu vejo todo mundo está vendo, o que eu creio talvez só você está crendo. Todo mundo no bairro diz, essa família já era, já deu, não tem como. Gritaria, todo dia uma briga. Eles falam o que estão vendo, mas você fala o que está crendo. Talvez só você creia no que você crê, mas se você crê em Deus é suficiente, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. João disse, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Alguém comigo aqui, diga amém. Fé significa confiança. Mas como eu posso confiar em algo que eu não conheço? Irmão, olha para mim. Se alguém tiver compromisso e precisar ir embora, está abençoado e liberado em nome de Jesus. Mas se você puder ficar por mais alguns minutos, eu preciso finalizar essa palavra e derramar o que o Senhor me confiou. Eu creio que tem escamas caindo de olhos, eu creio que tem amarras, laços e correntes caindo aos chãos. Eu creio que Deus está libertando pessoas aqui. Alguém comigo diga amém. Fé não é sentimento, fé é o que se sabe. Fé é confiança. Mas como confiar em algo que eu não conheço?
Você já fez algum financiamento, compra parcelado, alguém te pede uma indicação comercial, bancária, porque alguém não te conhece, fala, cara, me dá uma referência, eu não te conheço, a gente vai começar um relacionamento. Você imagina alguém chegando do nada, você botou um carro à venda, alguém que você nunca viu, fala, posso levar a chave? Pode confiar, eu te pago amanhã. Você vai falar, cara, eu não te conheço. Mas você já deve ter ouvido histórias de pessoas que venderam casas, carros, ou seja o que for, e falou, não, aquele ali eu conheço, se ele falou que vai fazer. Você só consegue confiar naquilo que conhece. E essa talvez seja uma das maiores batalhas da nossa geração. Não conhecemos o caráter de Deus, por isso não conseguimos confiar plenamente na natureza dele. Como eu posso crer na fidelidade se eu ainda não conheci um Deus fiel? Como eu posso crer na cura se eu ainda não conheci o Jeová Rafá? Como eu posso crer na provisão se eu ainda não conheci o Jeová Jirê? Como eu posso conhecer de perto se eu ainda não conheci a manifestação do caráter do Emanuel, Deus conosco? Como eu posso crer que Ele vai à frente das minhas batalhas se eu ainda não conheci a revelação do Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, o estandarte que vai à frente das nossas lutas? A fé que confia é uma fé que conhece. E é por isso que a palavra de Deus diz que perecemos por falta de conhecimento. A falta de conhecimento que faz o povo de Deus perecer não é a falta de um conhecimento erudito, frio. Não fala sobre erudição ou sobre a quantidade de versículos que se decora. Não fala sobre a quantidade de conhecimento humano, sabedoria humana que se tem. Porque existem muitos catedráticos e conhecedores de toda a palavra que sequer tiveram uma experiência real com Deus. Não se movem no Espírito, não creem em milagres, condenam a voz profética, dissecam a palavra de Deus como se fosse um corpo morto numa bandeja fria, no meio do IML. Mas a verdade é que a palavra de Deus não é um corpo morto que já teve vida e não tem mais, que precisa ser dissecado para que eu entenda como ele funcionava. Não, a palavra de Deus é o corpo vivo de Cristo, que quer se revelar e quer me ensinar enquanto se movimenta. A palavra de Deus diz que somos membros de um corpo, e esse corpo é vivo e a cabeça é Cristo. Então como que eu conheço o caráter dele? Caminhando ao lado dele, ouvindo ele falar, colocando a cabeça no peito dele e ouvindo do peito dele as batidas do seu coração. Eu preciso ouvir dele os seus segredos, os seus oráculos. A Bíblia diz que a glória de Deus está em esconder em certas coisas, em ocultá-las, mas a glória dos reis está em persegui-las. Ou seja, há uma palavra de Deus depositada em Deus que você precisa acessar Deus para ouvir. Há uma promessa de Deus depositada em Deus que você precisa se aprofundar em Deus para entender. A Bíblia diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. O que a Bíblia está dizendo não é que você vai viver a angústia de ter olhos e não conseguir enxergar, e de ter ouvidos e não conseguir ouvir. Não é isso. Deus não é alguém que tem prazer em nos frustrar. A Bíblia está dizendo, com seus olhos naturais você não vai enxergar, com seus ouvidos naturais você não consegue ouvir, com o teu coração você não vai sentir, mas Deus já revelou por meio do seu Espírito. Como conhecer os segredos de Deus? Se movendo no Espírito, caminhando no Espírito, mergulhando no Espírito, encharcado do Espírito. Eu já falei sobre isso. Eu boto entre duas aspas para que nenhum teólogo chato de YouTube venha contestar, mas eu quero que você entenda isso com liberdade poética. O protagonismo de uma boa parte do Antigo Testamento está sobre aquilo que Deus faz. O Deus Criador, o Deus soberano, o Deus que cria os céus e a terra. A Trindade estava lá desde o princípio. João diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas vemos a pessoa de Jesus tipificada em alguns momentos de forma simbólica. Ele estava sendo apontado, ele estava sendo anunciado. A gente vê o protagonismo de Jesus na nova aliança. O Verbo é encarnado e caminha na terra, o Verbo vivo que desceu do céu, o Filho de Deus que caminha com homens. Alguém comigo aqui diga amém. Mas aí ele morre, ressuscita
E ele entrega, bota entre aspas novamente, o protagonismo para o Espírito Santo. Ele diz: olha, eu vou voltar, porque se eu não voltasse, o Espírito não viria sobre vós. Então eu vou voltar, eu vou ficar à destra do meu Pai, e eu vou interceder por vocês, mas permaneçam até que venha sobre vocês o derramamento do Espírito. Então quando o Espírito é derramado sobre a igreja, agora quem assume, e eu boto entre aspas novamente, o protagonismo dessa última porção da história de Deus sobre a terra? O Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo, aquele que conhece você de dentro para fora, aquele que te empodera, aquele que te unge, aquele que estava pairando sobre a face das águas quando tudo que havia era trevas e uma massa informe. O Espírito, que quando se conecta à palavra de Deus no batismo de Jesus, derrama sobre ele autoridade e poder para ministrar milagres. O Espírito que traz de volta à vida os mortos. O Espírito que estava sobre Jesus agora está sobre a igreja. Irmão, entende isso em nome de Jesus? Não tem como conhecer o caráter de Deus se a gente não for levado lá pela mão, por meio do Espírito. Ele vai te fazer acessar as promessas, os oráculos. Ele vai te fazer entender o que Deus preparou para você. E Ele vai te aconselhar no dia mau. Ele vai te revestir de poder e autoridade. Precisamos estar caminhando debaixo da autoridade do nome de Jesus e revestidos pelo poder do Espírito. Alguém está comigo? Diga amém. Como as coisas vão permanecer e vão terminar bem? Se a gente caminhar no Espírito. O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas espirituais. Fala comigo, fé significa confiança. Romanos 4,18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Vamos, se for para Ele, você pode fazer melhor. Aleluia. Como falar de fé sem citar a dinâmica e o posicionamento do pai da fé? A Bíblia está dizendo: Abraão, o pai da fé, conseguiu permanecer porque olhava para a promessa e confiava na natureza dela. Preguei sobre isso alguns dias atrás. A natureza da promessa de Deus é imutável. Ela pode não se cumprir na sua história, na minha, mas ela já é uma realidade no dia em que Deus prometeu. Eu posso não acessá-la, eu posso não usufruir dela, mas não significa que ela já não seja uma realidade nos céus, porque a dinâmica criativa de Deus se manifesta assim: quando Deus disse algo a seu respeito, algo já aconteceu. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pela fé permanecer até que se cumpra. Entenda isso, irmão. Deus já está no seu futuro, esperando você chegar. Então quando eu me movo pela fé, eu acesso aquilo que Deus já reservou. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou, tempo passado, com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos céus, a partir de Cristo, você já é abençoado, bendito. Mas você precisa de fé. A fé que confia, não a fé que se sente, não a fé emotiva, emocional, volúvel, não a fé do arrepio, embora em vários momentos a presença nos faça arrepiar. Não a fé que só me faz chorar, embora em vários momentos a presença me faça chorar. Mas não pode ser só choro, não pode ser só arrepio, não pode ser só emoção. Pastor, emoção é um problema? Não, não é. É um problema de parte dessa geração crítica e cética. Porque se a humanidade de Deus fosse um problema, a divindade de Jesus teria anulado a humanidade dele. Mas a Bíblia diz que Jesus chorou.
E a mesma Bíblia diz que não houve nele pecado ou nada que pudesse condená-lo. Logo, emoção não gera condenação. Você pode e deve chorar. Você só tem que escolher aos pés de quem chora. A Bíblia diz que ele sentiu angústia mortal, ele transpirou sangue, ele teve angústia. Então, humanidade e divindade coexistiram em Cristo. Mas não dá para ser só humanidade, senão você se torna um crente carnal. Não dá para ser só choro, não dá para ser só arrepio. Você tem que ser revestido divino, você precisa da unção do Espírito, você precisa ser revestido da natureza de Deus. A gente precisa nascer de novo e caminhar debaixo de uma fé que confia na promessa. A Bíblia diz: Abraão, contra toda a esperança, creu. Em outro momento o versículo 21 diz: mesmo assim, sendo velho, a sua esposa sem vitalidade, sem poder gerar, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido na sua fé, e deu graças a Deus, e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Levante as suas mãos, feche teus olhos. Eu quero profetizar essa palavra sobre você. Eu declaro, irmão, em nome de Jesus, que você não vai duvidar, nem vai ser incrédulo em relação às promessas de Deus, mas você será fortalecido na sua fé e dará glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que te prometeu. Alguém que toma posse disso, diga amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu finalizo aqui. Alguém recebeu algo de Deus nessa noite? Eu vi algo essa semana que é tão simples, mas para mim foi tão libertador e pode ajudar você, irmão. Guarda isso. Estava com um amigo, a gente está falando sobre os processos de Deus. Tem períodos que parece que a gente está sendo esmagado, tem períodos que parece que as portas se fecharam, tem períodos que tudo vai bem, tudo coopera. E como discernir? Em que momento isso pode ser juízo de Deus, castigo de Deus ou didática dele? Como discernir? Quando uma porta fechada foi Deus quem fechou, ou foi o meu posicionamento que fez ela fechar? Como discernir tempos e estações? Essa era a nossa resenha. E ele falou: André, guarda isso aqui, irmão, vocês estão comigo? Ele disse: quando você precisa de vinho e só tem uva, o que você precisa é de processo. Mas quando você precisa de vinho e só tem água, o que você precisa é de um milagre. O problema é que tem muitas estações da nossa vida que a gente precisa enfrentar processos e a gente se cansa porque ainda está clamando por milagres. A gente quer que Deus resolva, a gente quer que Deus faça, a gente quer que Deus envie, a gente quer que Deus supra. Mas se Ele te deu parte do que você precisa, provavelmente o seu processo é o que falta para você chegar ao lugar que Ele quer te levar. Os processos, irmão, são o que garante que a gente vai terminar bem. Os processos fazem o menino João se tornar a voz que clama no deserto. Os processos fazem o menino José se tornar o governador sobre todo o Egito. Os processos fazem o menino Davi se tornar o rei e a casa pela qual se revela o verbo vivo que veio da casa de Davi, a linhagem de Davi. Os processos fizeram eu e você sairmos de um lugar de menino, em algum momento alcançarmos a estatura de varão perfeito, de homens maduros. Os processos de Deus precisam ser abraçados, não rejeitados. Eu lembro que quando eu estava internado, eu fui colocado depois do quarto dia num quarto particular. Eu não tinha plano de saúde na época, eu estava no meio da enfermaria. E aí uma das ovelhas da época da igreja que a gente estava plantando em Cabo Frio conseguiu um quarto. E quando eu entrei no quarto tinha ar-condicionado, um banheiro para mim e uma TV. E irmão, eu me senti entrando num hotel 5 estrelas. Eu me senti constrangido pelo cuidado de Deus. A minha garganta deu um nó na garganta. Eu falei: Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu lembro que eu olhei para a TV. O meu primeiro sentimento foi: eu vou zerar todas as séries da Netflix que eu conseguir. E Deus falou para mim: deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizado. Não se distraia. E eu lembro que eu fiquei 35 dias internado, fiquei no CTI. Mas naquele momento eu entendi: Deus permitiu esse processo porque quer me ensinar algo que nenhum outro ambiente me ensinaria.
eu nunca fui para o mesmo lugar que eu fui naquele leito. Fui para lugares mais altos e alguns mais rasos em Deus, mas nenhum deles é igual a você estar com o teu coração lutando para viver, e você está num lugar, em um cenário de possibilidade de morte. Talvez você está vivendo possibilidade de um divórcio, talvez de uma falência, um pensamento de morte, desânimo. Eu quero te lembrar que no meio desse processo doloroso que gera esmagamento, pode sair um bom perfume, porque todo vinho já foi uva um dia, todo óleo já foi oliva um dia, toda unção já foi mirra um dia. E para Deus tirar o melhor de nós, Ele precisa nos esmagar, Ele precisa remover todas as impurezas. O fogo de Deus purifica o povo de Deus, gera juízo sobre os que não são de Deus, mas gera pureza sobre os que são de Deus. E é por esse motivo que eu quero declarar que você não vai terminar mal. Você vai amar a repreensão, você vai caminhar debaixo dos conselhos de Deus, você vai se mover debaixo de uma palavra dEle, você vai preservar a unção que recebeu, vai cobrir o bom perfume para que nada caia sobre ele, você vai caminhar debaixo de temor e de entendimento, você vai ouvir os céus e governar a terra, você vai ser feliz e próspero se for temente ao Senhor. A tua casa estará sentada junto à tua mesa, as suas raízes se aprofundarão e dará o fruto certo no tempo certo. Eu declaro em nome de Jesus, feche teus olhos. Se você recebe isso, fica de pé. Eu sinto de profetizar sobre você. Eu declaro em nome de Jesus uma jornada que, mesmo que enfrente períodos de instabilidade, será uma jornada saudável. Você colocou a mão no arado e não vai voltar atrás. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que debaixo da unção do Senhor você resista a todo levante, você resista a tudo que venha contra você, sejam inimigos ou seja você mesmo, todo sentimento que tenta gerar em você talvez um pensamento elevado a respeito de si mesmo, toda vaidade, pretensão, tudo que gera em você talvez escassez, você não consegue participar, se doar, você não consegue ser generoso, talvez o que te aprisione sejam traumas do teu passado, você não consegue liberar perdão, não consegue perdoar, talvez feridas do teu passado ainda te prendem, coisas ainda te amarram, mas eu vim aqui nessa noite declarar todo laço de morte desfeito em nome de Jesus, toda palavra maldita desfeita em nome de Jesus, todo sentimento que não vem de Deus, palavra que não vem de Deus, pensamento que não vem de Deus, nós declaramos em nome de Jesus, todo coração enganoso sendo destronado, para que Deus assuma um lugar de centralidade na tua história. É Ele quem te guia, é Ele quem te guarda, é Ele quem te ungiu, é Ele quem te chamou. Deus é por você, quem será contra você? O Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu te abençoo em nome de Jesus, para que os seus pés sejam firmados, para que você corra e não se canse, para que você voe como águia e veja dos céus aquilo que o Senhor já preparou a teu respeito na terra. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus, para que sejam guardados, a mente deles blindada, não serão motivo de vergonha, pelo contrário, crescerão debaixo da unção do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você prospere segundo a vontade de Deus, para que você acesse e usufrua da riqueza de Deus, aquela que não acrescenta dores. Eu declaro sobre você e sobre a tua casa, debaixo da unção do Senhor, correrão, avançarão, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba do alto da cabeça, a planta dos pés, unção de Deus que despedaça o jugo. Receba óleo de alegria, seja fortalecido na fé, seja renovado em nome de Jesus. Levante as suas mãos e declare com autoridade, diga: Pai, diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir de hoje, eu e a minha casa viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode dar um brado no seu lugar.